Mas eu acredito que dentro do Brasil hoje existem clubes que precisam ser SAF, existem clubes que a SAF vai ter que salvar e existem clubes que não precisam ser SAF. Equipes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians não precisam de SAF. Só que talvez pela irresponsabilidade de sua gestão, vai chegar um momento que talvez alguma dessas vai precisar ser SAF. Como por exemplo o Corinthians. Se você perguntar para um torcedor do Flamengo se ele quer que o Flamengo vire SAF, ele obviamente vai falar que não. O Flamengo arrecada 1,5 milhão por ano. Faz sentido virar SAF nos moldes das SAFs do Brasil. Você precisa ter muita força de vontade para deixar um grande clube afundado em dívidas. Precisa ter muito amadorismo, muita força de vontade. Agora... Ô, Rude, vamos ver essa parada agora que o São Paulo vai fazer, essa diminuição de gastos, que daqui 1 ano e meio, se a dívida começar a diminuir e estiver diminuindo, show de bola. Agora, se nem com esse fair play financeiro internamente o São Paulo vai fazer. São Paulo vai reduzir todos os seus gastos internos. Contratar jogadores, salário, botou um teto salarial lá, tudo mais. Se diminuir a dívida, beleza. Agora, se continuar a mesma merda, vai ter que virar SAF. Vai ter que, não tem outro jeito. Mano, São Paulo vai fazer o que o Flamengo fez, entendeu? Bora, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera. Nesse vídeo vamos acompanhar, né, o pessoal aí dos canais falando, né, sobre os clubes virarem SAF. Olha, eu vou falar pra você, é um tema muito polêmico, né? Acredito que a maioria, tá? Não vou falar que é todos, mas a grande maioria aqui no Flamengo não gostaria de ver o Flamengo virando SAF, não. Até porque o Flamengo está indo muito bem financeiramente. Agora, lá em São Paulo, já tem aí ó, o Corinthians já cogitando em virar SAF, o São Paulo também cogitando em virar SAF, o Santos que caiu para a Série B. Ou seja, meus amigos, parece que vários clubes, né, querem seguir o caminho que o Botafogo, por exemplo, acabou tomando, e também o Bahia, né, o Cruzeiro e alguns outros times aqui do futebol brasileiro. O debate é muito válido, né? Vamos acompanhar o que eles falaram sobre isso, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Boca Palmeiras e também pro canal do Opina Porco do Neto. Valeu? Vamos lá, vamos acompanhar o que eles falaram sobre essa situação. E aí, o que você pensa sobre SAF? Vira SAF, não vira SAF? Roda aí, produção! Paulo virar SAF. Só o pessoal do chat responda e eu quero a opinião do louco. Manda ver. Ô, Rude, vamos ver essa parada agora que o São Paulo vai fazer, essa diminuição de gastos, que daqui 1 ano e meio, se a dívida começar a diminuir e estiver diminuindo, show de bola. Agora, se nem com esse fair play financeiro internamente o São Paulo vai fazer. São Paulo vai reduzir todos os seus gastos internos. Contratar jogadores, salário, botou um teto salarial lá, tudo mais. Se diminuir a dívida, beleza. Agora, se continuar a mesma merda, vai ter que virar SAF. Vai ter que, não tem outro jeito. Mas eu tô muito... Puta que pariu, esse cara parece comigo. Coitado do cara, não fala assim dele. Cara, eu acho que há SAFs e SAFs, né? Por exemplo, se você perguntar para um torcedor do Flamengo se ele quer que o Flamengo vire SAF, ele obviamente vai falar que não. O Flamengo arrecada 1,5 milhão por ano. Faz sentido virar SAF nos moldes das SAFs do Brasil. Mas o Flamengo pode ser que vire SAF se o Dantas foi eleito esse ano. Como assim? É uma SAF em moldes diferentes. Essa SAF do Flamengo, ela vai num sentido de a construção do estádio. É o mesmo molde da SAF do Bayern de Munique. Uma porcentagem pequena, e aí os times compram uma porcentagemzinha, constrói o estádio sem o Flamengo gastar, em troca do name rights. Lá é o Allianz Arena. Então, é algo nesse sentido. É algo nesse sentido. O Bruno tá falando que eu tô bem informado, o Flamengo nunca vai virar SAF. O Conselho Deliberativo do Flamengo votou, inclusive, aprovando a possibilidade de virar SAF, essa mudança no regimento interno. Mas gente, é que o pessoal, Presuntinho, é que o pessoal não entende algumas coisas. Você virar SAF não quer dizer que automaticamente seu clube vai ser vendido e vai ter um dono que vai conseguir cuidar de tudo. Não. Se você vender até 49%, você pega os benefícios da SAF, que tem muitos benefícios também fiscais, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Corinthians está com uma dívida, é o time que mais tem dívida, é o Corinthians, né? 2 bilhões e pouco. Se vira SAF, automaticamente a dívida congela
e ele pode pagar em 5 anos a dívida com menos... Meu, cara, é muita vantagem. Tanto é que o Vasco da Gama, a 777 foi lá, uma baita SAF ruim, foi provado isso, tá dando problema em todos os lugares do mundo. O Pedrinho fala, não vamos parar de ser SAF. Eles estão cuidando do time, mas ainda é SAF e eles têm os benefícios, senão o Vasco ia quebrar, cara. Calma, O São Paulo é 4 anos. São Paulo vai fazer o que o Flamengo fez, entendeu? São Paulo é um fair play financeiro internamente. Anunciou, o conselho aprovou. Olha lá. Eu gostei demais. Presuntinho, você tá falando bobagem, Presuntinho? Falando besteira, amigo. Vamos ver. Conselho, eu vou procurar aqui. Conselho Flamengo. O ponto todo é que é uma SAF com um molde completamente diferente, cara. É tipo, 2 bilhões e meio por 15%. É tipo uma parada nesse sentido. Nossa, Ó, olha ele, presuntinho. presunto. Notícia Amada, da tu UOL, não ó. sabe nada da SAF do Vasco. Ô, louco. Você precisa estudar muito sobre o que foi feito na SAF do Vasco. Nossa. Irmão, eu Ô, estava dentro quando o Pedrinho estava tomando conta e eu li os contratos, ô Bruno. Se você não tem informação e não sabe, não fale bobagem você, porque você provavelmente não acompanha meu trabalho. Isso. É muito provável que não acompanhe meu trabalho. Eu estava trabalhando com o Edmundo na época da SAF do Vasco e o Edmundo me falou. O Edmundo foi o primeiro cara a falar do problema em público. E aí, Gui, Foi o primeiro cara, eu até tava junto com ele. Ô Gui, até para pegar gancho do que o Brunão falou, o que o Conselho aprovou recentemente foi uma mudança no estatuto, no sentido de que é mais complicado virar SAF, porque precisa passar por um processo mais democrático. O que o Landim queria era que o Flamengo virasse SAF por decisão de diretoria. O pensamento do Landim é esse, que como é uma coisa de desejo financeiro do clube, eu só preciso da diretoria e do sócio permissionário para poder fazer essa mudança. O Conselho, a partir do BAP, até com o apoio do Zico, o Zico foi um dos caras que puxou esse gancho, liderou uma movimentação para que fosse uma votação, é igual a votação de eleição presidencial. Fosse uma votação que precisasse de 60% dos votos, com 2/3 de pleito, enfim. Então, foi para dificultar o Flamengo se tornar uma SAF, mas o Flamengo pode sim se tornar uma SAF, caso o Conselho acredite. O Conselho, o Estatuto, bom. notícia da UOL, Presuntinho, o Conselho Deliberativo do Flamengo votou uma mudança no Estatuto para dificultar a implementação de SAF no Flamengo. É o que eu tava falando. Galera, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Esse aqui, ele é o principal contra-argumento da SAF. Porque a SAF, ela tá muito exposta a várias situações econômicas. Às vezes intrínsecas ao clube e às vezes como essa, extrínseca, né? Muito extrínseca a ele. E aí você fala assim, mas Neto, vamos lá. Você não acha que uma má gestão pode tornar também os clubes no seu modelo tradicional fracassados? Por exemplo, a gente pega o Corinthians. O Corinthians não é SAF. E tá cada vez pior a situação dos caras. Só que isso vem de uma irresponsabilidade que está acontecendo gestão atrás de gestão. A hora que você elege e você encontra uma gestão que tá a fim de fazer a coisa acontecer da maneira correta, com transparência, de forma visionária, de forma profissional, aí a coisa muda. É só você observar o que acontece no Palmeiras, o que acontece no Flamengo, e até algumas outras equipes também estão recuperando o seu fôlego. Eu não sou contra a SAF, mas eu acredito que dentro do Brasil hoje existem clubes que precisam ser SAF, existem clubes que a SAF vai ter que salvar, e existem clubes que não precisam ser SAF. Então a gente tem esse know-how hoje dentro do futebol brasileiro. E aí, equipes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians não precisam de SAF. Só que talvez pela irresponsabilidade de sua gestão, vai chegar um momento que talvez alguma dessas vai precisar ser SAF. Como por exemplo o Corinthians. O Corinthians não precisa. Não precisa, mas pode precisar. Quando você tem uma gestão tradicional, você tem um conselho e você tem uma indicação, muitas vezes, na maioria das vezes, eletiva a respeito de quem comanda e de quem faz a gestão daquele clube.
Você precisa ter muita força de vontade para deixar um grande clube afundado em dívidas. Precisa ter muito amadorismo, muita força de vontade. Agora, a SAF, ela pode sofrer turbulências de várias e várias vias. Pode ser os investidores que entendem que aquilo dali não é mais um investimento viável. Parceiro, isso é um tema bastante polêmico e bastante complicado, né? Queria perguntar a você que tá aqui, e aí? Você acha que seria uma boa para o Flamengo virar SAF, não na sua totalidade, né? Vendendo ali parte, né, dos seus direitos, né? Vendendo ali parte daquilo que você possa controlar. O que você acha? Seria uma boa, como eles falaram lá no começo, né? Tirar a benécia da SAF e você continuar com o controle do clube, né? Tendo ali uma porcentagem maior. E aí, o que você acha? Ou, na sua opinião, SAF de jeito nenhum no Flamengo, pelo menos não por agora, que o Flamengo está indo de vento em polpa, mesmo sem ser uma SAF. O que você pensa sobre isso? E, na sua opinião, quais os clubes do futebol brasileiro que ainda não são SAF você acredita que tem que virar SAF para tentar recuperar, né, ali, se recuperar, né, no cenário do futebol atual? Quais esses você acredita, né, que vão ter que virar SAF e não tem jeito? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso, tá? É sempre muito bom falar sobre esse assunto, até porque a gente sabe, né, que foi debatido por diversas vezes dentro do Flamengo esse tema, né, de SAF. Alguns contras, outros a favor, mas a verdade é que até então nada, né, foi feito, nada foi mudado da forma, né, que o Flamengo vem conduzindo a sua gestão até hoje, tá? Pelo menos ainda não conseguiram alterar e mudar absolutamente nada. Mas coloca aí a sua opinião aqui nos comentários. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like para ajudar demais aí o crescimento do nosso trabalho. Vou ler cada um de vocês, beleza? Olha, vou também falar pra vocês que daqui a pouco eu tô trazendo mais um conteúdo, hein? É só pedrada, é só vídeo bom aqui pra vocês, meu parceiro. Tamo junto? Créditos pro canal do Boca Palmeiras e também pro canal do Neto Opina Porco. Tamo junto, por quê? Porque afinal de contas, isso aqui, ó, é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!